Ok. Então, vamos lá, deixa eu procurar aqui. Bom, então a gente viu também que o sigilo profissional, né, ela é um tema bem importante, que está lá no capítulo 6, tá, do Código de Ética, e o fisioterapeuta deve ter atenção para as seguintes normativas. É proibido revelar fatos sigilosos relacionados à profissão, exceto em situação de demanda judicial ou questões legais, que a gente viu lá atrás. Assim como também é proibido fazer referências a casos clínicos que possam identificar ou exibir imagens de pacientes, né? Então, é muito comum a gente ver dentro da área da fisioterapia dermatofuncional, principalmente dentro da estética, né? Fazer foto antes e depois e sair postando em Instagram, em Facebook, né? Ou em outras redes sociais, né? Tá? Então, isso é proibido, tá bom? A gente vive vendo também no Instagram, né? Fisioterapeuta vai lá e tira uma foto com o paciente, posta, né? Não pode. Eu só posso exibir, né, imagens de paciente a nível de pesquisa para apresentar um resultado, né, de uma intervenção que eu fiz, e mesmo assim o paciente ele tem que assinar uma autorização, tá, de uso de imagens, tá bom? Porque senão você pode levar um processo enorme, tá? É proibido também você estar lá atendendo um paciente e falando mal de outro paciente. Nossa, mas você viu tanto que o paciente tal chegou com CC hoje? Meu Deus do céu, não sei o que lá, tá? Então, é proibido, é necessário sigilo. Você não pode nem falar do caso clínico de um paciente, porque às vezes a pessoa que você está falando conhece aquele paciente. Na hora que você falar o caso clínico dela, a pessoa consegue identificar, tá? E como fisioterapeutas, a gente deve lembrar, então, que o cuidado do nosso paciente envolve também, então, essas informações produzidas, né, a partir deles. Das responsabilidades das entidades de classe, né? Lá no capítulo 7, né, ela fala, através de 3 artigos, né, as responsabilidades do profissional fisioterapeuta em relação às entidades de classe. Então, o fisioterapeuta, ele deve participar de entidades associativas da classe. Isso é uma orientação, não é obrigatório, tá? O profissional, por meio da atuação em órgãos de representação política e profissional, deve participar, né, da determinação das condições justas de trabalho e aprimoramento para a atuação da profissão. Existe a proibição do fisioterapeuta em manifestar
ou divulgar conteúdo em qualquer meio de comunicação que deprecie a entidade de classe ou seus respectivos representantes. Então, hora nenhuma, por exemplo, eu posso dar uma entrevista falando mal do Crefito, né? Ou falando mal da Sobrafir, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia, tá? Ou de qualquer uma das pessoas que representam esses órgãos. Os honorários, né? Então, os nossos honorários, ou seja, o valor que eu cobro, né, da minha sessão, tá lá no capítulo 8 do Código de Ética, né? E aí ele tem 5 artigos. O recebimento, né, desses honorários, ele é direito do profissional, né, pelo serviço prestado, e deve ser fixado a partir de parâmetros básicos, através do referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, RNPF, tá? A prestação da assistência fisioterapêutica gratuita ou a preço ínfimos, né? Ou seja, menor do que a, como é que eu falo? Autorizada pela Referência Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, é proibida ao profissional. Então, por exemplo, né? A sessão está aí à base de R$ 72,00 uma sessão particular na clínica. E aí eu vou lá e atendo gratuitamente um paciente, porque eu sei que ele é importante, ele vai fazer propaganda de mim, não sei o que lá, isso é proibido. Ou então eu vou lá e cobro R$ 10,00 a sessão, né? Que é um preço ínfimo. E isso a gente fala que a gente prostitui a nossa profissão quando a gente dá um valor muito barato ou fica atendendo de graça. A não ser, né, que essa assistência seja um familiar seu ou um dependente seu, né? Então, você não vai, às vezes, cobrar a sessão que você está fazendo no seu tio, no seu pai, no seu filho, no seu primo, tá bom? Ou para uma pessoa sem recursos econômicos, né? Mas aí você tem que ter aí um aval do assistente social, tá? Mas só nesses casos que o profissional pode deixar de receber a sua sessão. Ah, eu vou fazer fisioterapia no amigo seu. Você tem que cobrar, porque esse amigo seu até tem que dar preferência para você, né? Mas se ele estivesse fazendo com outro profissional iria cobrar, tá? É proibido ao fisioterapeuta estabelecer valores de remuneração fora do local de assistência fisioterapêutica, né? Ou de estabelecer valores incompatíveis com a dignidade da profissão e que gera aí uma concorrência desleal, né? É proibido cobrar ou receber pagamento de paciente por assistência em uma instituição destinada à prestação de serviços públicos. Então, por exemplo, você é um fisioterapeuta que atende pelo SUS, né? E aí você resolve cobrar uma porcentagem desse paciente. É proibido, tá? O fisioterapeuta está proibido de obter vantagens, né, por encaminhar pacientes para procedimentos ou devido à comercialização de produtos. Ah, então eu preciso de solicitar um raio-x para o meu paciente, né? Mas eu vou indicar tal clínica, porque se eu indico tal clínica me dá 10% do valor, tá? Isso é proibido, ok? E aí, só para a gente entender aí o que é o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, né? Ele serve para padronizar e deixar leal os valores da fisioterapia, ou seja, não deixar nem o fisioterapeuta cobrar barato demais, né? E ele está fazendo uma concorrência desleal, tá? E esse referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos, ele foi estabelecido em 1º de abril de 2017, né? E os valores, eles são expressos, né, em coeficientes honorários fisioterapêuticos, que a gente chama de CHF, né? Sendo que cada CHF vale aí no mínimo 52 centavos. Ou seja, dependendo do procedimento que você vai fazer, eu tenho um número X de CHF,
que aí eu multiplico por 0,52. É assim que eu faço o preço, né? Então, por exemplo, uma consulta fisioterapêutica domiciliar que tem uma referência de 150 CHF vai equivaler, então, a R$ 78, né? E a gente deve ficar atento a esses valores, né? Porque se eu cobro R$ 50 numa consulta domiciliar, eu estou sendo desleal e cobrando um preço menor do que eu deveria, tá? Além disso, os valores podem ser negociados em até 20% a menos, tá? Conforme a característica da região, né, onde o fisioterapeuta atua. Por exemplo, aqui em Anápolis, o nosso preço ele é mais barato do que, por exemplo, lá em São Paulo, tá? Em que as condições econômicas da população são melhores do que aqui, por exemplo, né? Ainda pode ser acrescido de 50% a mais desse valor nos atendimentos de urgência e emergência realizados, né? Entre o período das 19 horas às 7 horas da noite. Então, tipo assim, eu estou em casa e, de repente, aquele paciente que eu estou atendendo entra numa crise e me chama, e isso é 10 horas da noite, fora do meu horário. Então, eu posso cobrar 50% a mais desse valor da CHF, tá? Ou um aumento de 100% em qualquer horário nos domingos e feriados, tá? E acréscimo de 20% nos procedimentos realizados por fisioterapeutas especialistas, né, com certificação chancelada pela Associação Científica, né, que no caso pelo COFITO. Então, por exemplo, você forma e vai atender um paciente a domicílio por R$ 78. Você é um fisioterapeuta generalista, porque você ainda não se especializou. Eu, que sou uma fisioterapeuta especialista, eu posso cobrar 20% a mais desse valor. Você não pode, entenderam? Então, tanto que é importante a gente se especializar, né? E aí, vocês podem ter acesso a essa tabela aí nesse site aqui, tá bom, gente? Na regulamentação de ensino, pesquisa e extensão, né? Um dos primeiros cuidados éticos do fisioterapeuta envolvido na docência ou na pesquisa, né, é estar devidamente registrado no CREFITO, tá bom? Na sua circunscrição, ou seja, naquele estado em que ele está trabalhando. E suas atividades envolvem assistência ou prática profissional aos pacientes. Então, por exemplo, para eu estar lá na docência, aqui na Univangélica, por exemplo, eu preciso estar registrada no CREFITO, tá? Mesmo que eu não esteja atendendo. Cabe ao fisioterapeuta, né, no exercício da docência, da preceptoria, que eu já expliquei para vocês lá atrás o que é um preceptor, na pesquisa ou na produção científica, não realizar críticas de forma pessoal, né? E sim visar o tema do seu conteúdo. E deve-se ainda estar atento para não instigar os alunos, né, com opiniões contrárias aos órgãos ou entidades de classe. Porque às vezes a gente vê algum fisioterapeuta aí que está injuriado, que está revoltado com o conselho, ele não pode passar isso nem para os alunos, nem para ninguém, né? Que a gente viu lá atrás. No ensino e na pesquisa, o fisioterapeuta deve cumprir com as normas e legislações específicas, né? Considerando a segurança da população, né? E garantindo a não violação dos direitos do ser humano. E aí, para isso, existe o Código de Ética em Pesquisa, tá? Então, a gente tem que obedecer ele. O uso de dados e imagens referente a pacientes, né? Também deve ser destacado, necessitando de autorização prévia por escrito do paciente, tá? Ou do representante legal. Toda e qualquer manipulação dos dados de pesquisa, divulgação de informações não verdadeiras, apropriação de material didático de outra pessoa sem a devida autorização formal, perda da independência profissional e científica, a fim de satisfazer o interesse pessoal ou de instituições, é proibida. Então, por exemplo, eu pego lá uma aula de um outro professor
tiro o nome dele, ponho a mim e falo que é minha aula que eu estou dando, entendeu? Proibido. Então, isso é plágio, né? Ou eu pegar um artigo lá e colocar e não referenciar ele. Isso é plágio, tá bom? O fisioterapeuta também está proibido, né, de se servir de posições hierárquicas para impedir ou dificultar o desenvolvimento de pesquisas, né? Exceto por motivos que são justificáveis e relevantes, assim como inserir o seu nome como coautor de trabalhos científicos que ele não tenha participado. E é de responsabilidade do fisioterapeuta toda e qualquer intervenção, né, bem como todos os trabalhos científicos executados por alunos que estejam sob a sua supervisão ou preceptoria, devendo o profissional, né, respeitar a legislação vigente e denunciar ao CREFIT qualquer exercício ilegal da profissão. E aqui, gente, só como curiosidade para vocês, né, eu coloquei aqui as principais associações de fisioterapia e especialidades que existem aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, a AFB, Associação Brasileira de Fisioterapia, Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas, Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, Associação Brasileira de Fisioterapia Demarque Funcional, Associação Brasileira da Fisioterapia Esportiva, Associação Brasileira da Fisioterapia Neurofuncional, Associação Brasileira da Fisioterapia de Osteopatas, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia Intensiva, Associação Brasileira da Fisioterapia em Saúde da Mulher, Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, Associação Nacional de Fisioterapia em Endodontia e Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. E aqui estão os 16 conselhos regionais, né? Então, eu tenho o CREFITO 1, que abrange Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. O CREFITO 2, que é o Rio de Janeiro. CREFITO 3, São Paulo. CREFITO 4, Minas Gerais. CREFITO 5, Rio Grande do Sul. CREFITO 6, Ceará. CREFITO 7, Bahia e Sergipe. CREFITO 8, Paraná. CREFITO 9, Acre, Mato Grosso e Rondônia. CREFITO 10, Santa Catarina. CREFITO 11, Goiás e Distrito Federal, que esse aqui é o nosso, tá? CREFITO 12, Pará, Amazonas, Tocantins, Roraima e Amapá. CREFITO 13, Mato Grosso do Sul. CREFITO 14, Piauí. CREFITO 15, Espírito Santo. E CREFITO 16, Maranhão. Então, esses são os 16 CREFITOs que a gente tem, tá? Alguma dúvida, gente? Não. Tá. Então, aí o objetivo da aula de hoje foi construir o conceito de ética. Todo mundo entendeu o que é ética? Sim. Todo mundo entendeu o que é moral? Sim. Ah, gracinha. Aí, né, definimos as responsabilidades do fisioterapeuta, né, reconhecemos a regulamentação, tá? 6. Deixa eu... Meninos, então nossa aula de hoje foi isso. Deu para entender o quanto que a gente tem de dever e tem de proibição e o porquê? Deu para entender, professora? Isso. Aí vocês vão entrar lá na aba da segunda VA, tá? E fazer a atividade referente à parte da ética, tá bom? A aula tá lá os slides e eu vou postar também essa aula que eu tô gravando, vai estar tudo lá, tá? E lá também tem o link do COFITO para vocês acessarem o código de ética, tá bom?
Eu falei hoje aqui durante a aula dos principais tópicos do Código de Ética para vocês entenderem o que é o Código de Ética, tá? Mas para a prova vocês vão estudar todo o Código de Ética, ok? Ok. Certinho, meninas? Então, eu depois, vocês vão falar para a Maquilane vai me falar depois, que eu preciso de saber se vocês preferem a aula, sim, ao vivo, no Zoom, ou igual aquela primeira aula que eu dei, que eu posto no YouTube, e vocês assistem quando quiser, tá certo? Aí, viu, Maquilane? Vê com os colegas qual que é a preferência para a gente ver como é que a gente vai fazer a aula da semana que vem, tá? Tá. Ó, beijo para vocês. Estou com muita saudade, tá bom? Ai, saudade das aulas presenciais. Mas vocês nem viram, né? Que eu cortei o cabelo, ó, tá vendo? A senhora cortou sozinha em casa? Nossa, professora, tá gatinha aí. Eu fui lá na casa da minha cabeleireira. E, pelo amor de Deus, não professora. aguento A graça é cortar sozinha em casa. Deus o livre, aí eu ia falejar meu cabelo, ai. Gente, ó, ficam com Deus, tá? Deus que abençoe Deus vocês. também, professora. Ó, Tchau. não esqueçam de fazer essas atividades, que elas valem ponto lá para a segunda VA, que é aquelas que vocês me entregavam em sala de aula, tá bom? Tá Vale bom. quantos pontos? Hã? Vale Eu tenho que olhar lá no plano de ensino, que eu não lembro de cor, não. Mas é um tantinho bom de ponto, tá? Que Beijo, fique com Deus. Beijo, tchau, tchau. Com Deus.